Muito bem, gente. Vamos fazer o nosso teste de sinal aqui para saber se estamos ao vivo. Aham. Vejamos. Estamos ao vivo. Muito bem. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Domingo é Freud. Estas lives do domingo à tarde. No meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor e membro da Academia, da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, que é dedicado a temas transdisciplinares, é também feito por vocês que estão aí do outro lado me assistindo, portanto, se é a primeira vez que estão chegando, já vão logo se inscrevendo, badalando a sineta, dando o seu joinha, comentando bastante e nos apoiando. Se você está ao vivo, agora nós podemos receber superchats, também podemos receber o seu apoio aí pelo Pix, que está embaixo na descrição do vídeo. E se você quer nos ajudar também aí ensinando os algoritmos do YouTube para que ele sugira o meu trabalho para mais pessoas e assim a gente vai ampliando essa teia de ideias, deixe meus vídeos aí nas playlists correndo no seu tablet, no seu celular, no seu computador, porque isso dá horas de visualização e, como eu disse, o YouTube entende que é relevante, é um conteúdo relevante, não é? Também quero agradecer à TV 247 pela gentil retransmissão do meu trabalho em sua grade de programação. O Domingo é Freud vai ao ar em reprise na TV 247 todo domingo, a partir das 13 horas. E aí, sempre na mesma tarde, nós temos aqui no meu canal um episódio inédito, tá? E eu já vou dando boa tarde às pessoas que estão chegando. Nós temos aqui a Adriana, né, que já está dando um oi, Doni. Olá, muito obrigado pela sua presença. Vão chegando, vão compartilhando nas suas redes aí, porque hoje no Domingo é Freud nós vamos falar de uma relação explícita entre o cinema e os escritos, os estudos do professor Sigmund Freud, né? Notadamente, um texto que ele publicou em 1909, né, que está aqui no volume 10 das obras Standard, né, da edição Standard, né, que vem com duas histórias clínicas, o Pequeno Hans e o Homem dos Ratos. Né? Nós vamos falar um pouco sobre o Homem dos Ratos, que na realidade é um título pelo qual esse trabalho ficou conhecido, mas o nome original é Notas sobre um caso de neurose obsessiva. Porque o Freud, nesse momento, em 1909, estava muito dedicado em estudar o que ele foi chamar de neurose obsessiva e que hoje nós conhecemos, né, a clínica conhece como transtorno obsessivo compulsivo, é o TOC, né, o famoso TOC. E o transtorno obsessivo compulsivo vai aparecer, então, nos estudos de psicologia, psicanálise pelas mãos do Freud, lá atrás, no começo do século XX, com o nome de neurose obsessiva. Perdão, eu ainda estou me recuperando de uma gripe muito forte que me assolou aí essa semana, então a minha voz ainda está um pouco baqueada, mas vamos que vamos. E a questão que o Freud vai trazer aqui, justamente a partir desse tratado que ele escreveu, desse estudo que ele escreveu e apresentou, que é conhecido como Homem dos Ratos, diz respeito justamente a um rapaz, eu vou dar detalhes aqui daqui a pouco, né? Diz respeito a um rapaz que passou a vida assolado por pensamentos ilógicos que tomavam conta da mente dele e a ponto de impedir que ele conseguisse viver uma vida normal, né? E o princípio do transtorno obsessivo compulsivo é justamente esse, né? Primeiro, a pessoa que padece do toque, do transtorno, né, é tomada por algum tipo de pensamento ilógico que se torna obsessivo,
vai ali comendo a mente dessa pessoa, né? Vai fazendo com que ela tenha pensamentos horríveis a respeito de coisas sem razão aparente, e essa obsessão ela acaba dando um passo seguinte que vai desencadear pequenos rituais que vão tomando uma forma enorme, que são os comportamentos compulsivos, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito pedagógico, né, muito básico, né? Suponhamos que a pessoa more numa casa, num apartamento, e está lá dentro da casa dela, antes de dormir, com a porta trancada, uma porta resistente, tal, que está trancada, já está trancada. 2 voltas ali na chave, trancou a porta, está tudo certo. Mas essa pessoa é tomada por um medo de que alguma coisa vai invadir a casa dela, ou alguém vai invadir a casa dela, sem motivo aparente. O próprio Freud vai dizer, eu vou ler um trecho aqui daqui a pouco para vocês, que o pensamento obsessivo, ele surge como se fosse um sonho mesmo, ele não tem uma lógica, né, para acontecer. Então, por exemplo, a pessoa, se disser, contar isso para alguém, eu tenho medo que vão entrar na minha casa antes de eu dormir. Tá, mas você mora num lugar que tem problemas de segurança? Não. Tá havendo roubos nas casas em volta aí dos seus vizinhos e tal? Não. Então, por que você tem esse medo? Não sei, né? É um pensamento que ele surge e toma conta da pessoa. Eu sempre digo, né, que um dos grandes males da modernidade para o homem, né, para os seres que vivem, né, nesse mundo moderno, foi justamente a partir da Primeira Guerra, sobretudo, entender que o homem moderno não está no controle da natureza, não está no controle das coisas. Agora, muito pior do que isso é descobrir que, por meio da psicanálise, que é algo também relativo à modernidade, ele não está nem no controle da própria mente. Então, a nossa mente ela é muito traiçoeira conosco. E quem sofre de toque tem uma mente 1000 vezes mais traiçoeira. Então, essa pessoa tem medo que vão invadir a casa dela, mas ela não sabe de onde vem esse medo. Então, antes de dormir, ela tem que levantar e ir lá, e mesmo que a porta esteja trancada, ela tem que destrancar e trancar de novo, né? E isso, num primeiro momento, vai aplacar esse pensamento obsessivo. Só que o pensamento obsessivo, à medida em que você tenta domá-lo, ele imediatamente entra numa dinâmica de contornar essa tentativa de ser domado e cria algo mais absurdo em cima. Então a pessoa pensa, não, eu preciso trancar 2 vezes antes de dormir, porque uma vez só não é o suficiente. Vai lá, destranca, tranca, destranca, tranca. Beleza, 2 vezes. Aí tá indo para a cama, não, eu preciso fazer isso 3 vezes, porque se eu fizer 3 vezes, aí é mais seguro. Vai lá, faz 3 vezes, destranca e tranca, 3 vezes. Tá indo dormir de novo? Não, mas eu tenho que fazer números pares, eu preciso fazer 4 vezes, eu não posso fazer só 3 vezes, porque senão eu ainda estou exposto. E vai lá e faz 4 vezes. E 5, e 6, e daqui a pouco a pessoa está 2 horas trancando e destrancando a própria casa, já fez isso 50 vezes e não consegue se livrar disso. Acho que quem aqui já tem um pouco mais de idade deve se lembrar que a gente tem aqui uma atriz brasileira, Luciana Vendramini, que há mais ou menos uns 20 e poucos anos ela tornou público que ela sofria de transtorno obsessivo compulsivo. Inclusive foi um grande serviço que ela prestou, porque as pessoas que sofrem de toque elas sofrem muito em suas vidas pessoais e muitas vezes elas têm medo, angústia de exporem esses problemas que elas enfrentam, com medo que as pessoas vão achar ridículo, absurdo, com medo que elas estejam loucas. Então, é muito sofrida. Ela dizia, né, que antes de dormir ela precisava ir até a janela e esperar passar um carro branco para ela poder deitar e dormir, senão se ela não fizesse isso, ela tinha a sensação de que algo horrível ia acontecer com ela, com o pai dela, com a mãe dela, enfim, sem motivo aparente. Só que esse carro branco, chegou uma hora que ele precisava passar depois de um carro preto. Só que antes do carro preto precisava passar um carro vermelho. Então tinha que ser um carro vermelho, um carro preto e um carro branco. Se não passasse nessa ordem, ela tinha que voltar desde o começo. Se passasse um carro branco depois de um carro vermelho, ela tinha que voltar toda a sequência do começo. Depois que passava um carro vermelho, um carro preto e um carro branco, tinha que passar um amarelo.
Se o amarelo passasse primeiro, voltava toda a sequência. E com isso ela dizia, dali 4 horas eu ainda estava lá, sem dormir e olhando para os carros na rua. Então, é aterrador, né? O transtorno obsessivo compulsivo, e serve até para a gente não romantizar esse tipo de transtorno, porque tem muita gente que fala, é porque o meu armário é todo organizadinho por cores de roupas, os sapatos, eles são todos organizados pelo degradê das cores, eu acho que eu tenho toque. Não, a não ser que você fique 5 horas arrumando o armário de uma maneira angustiante, porque senão você não consegue largar aquilo, talvez você só seja uma pessoa muito zelosa, né? A mesma coisa com o transtorno afetivo bipolar, que eu já falei aqui no Domingo é Freud, lá num dos primeiros programas. Tem muita gente também que romantiza, fala, eu sou uma pessoa bipolar. Tem dia que eu acordo e trato todo mundo bem, tem dia que eu acordo e não quero ver a cara de ninguém e saio dando patada. Não, talvez não seja transtorno bipolar, porque a pessoa que sofre de transtorno bipolar sofre muito. Talvez essa pessoa seja somente alguém mimada, que acha que as pessoas estão a serviço dos ânimos dela. Ora está muito bem, ora não está. Então a gente não pode romantizar esses tipos de transtorno, e o Freud vai mostrar isso para a gente justamente por meio desse estudo de caso do Homem dos Ratos, né? Que, inclusive, eu estou deixando no link aí embaixo um vídeo, né? Um programa que foi exibido pela TV britânica, acho que a BBC de Londres, no começo dos anos 70, que é um docudrama sobre esse caso específico e está, inclusive, dublado em português. Vocês vão poder assistir, chama-se O Homem dos Ratos, né? Assim como eu estou deixando também o link para o filme que vai ser o tema aqui sobre o qual eu quero falar, né? Ligando esse tratado escrito por Freud com o cinema alemão, que é esse aqui, ó, né? Os Segredos de uma Alma, que é um filme de 1926, que eu também deixei o link aí embaixo para vocês poderem assistir. Estão em domínio público, né? Ó, a Adriana está falando aqui que lembra das coisas que a Luciana Vendramini contava, né? E nós temos também a Maria Elisa chegando aqui, atrasada, mas cheguei. Seja bem-vinda, Maria Elisa, né? Sempre bem-vindos vocês todos que estão aí me acompanhando. Então, o Freud, ele vai apresentar da seguinte maneira esse personagem, que obviamente que ele não vai identificar pelo nome real, mas ele vai contar para a gente o seguinte, ó, quando ele introduz, né, o extratos do caso clínico. Ele diz, um jovem senhor de formação universitária apresentou-se a mim com a asserção de que ele sempre havia sofrido de obsessões. Isso a gente está falando do começo do século, tá, gente? Então, é importante, do começo do século XX. E o Freud atendia, sobretudo, pessoas de uma classe média ali em Viena, né? Lembrando que Viena era um local, assim, cercado de uma importância cultural e econômica muito grande naquele momento, capital do Império Austro-Húngaro, berço, né, de grandes artistas da música, da literatura, e essa classe média de posses era uma classe média que vivia sobretudo das aparências, né? Tudo era muito assim pautado pelos costumes, pelos códigos de conduta de uma certa burguesia. Então, isso também era uma coisa que fazia com que as pessoas se sentissem muito oprimidas com a necessidade de se viver esse tipo de aparências. Tanto que o Freud vai começar os estudos dele pela histeria, e a histeria está intimamente ligada com essa repressão de sentimentos que acontece em favor de costumes, né, em favor de uma etiqueta social, né? E é o caso desse rapaz, né, que com 29 anos estava para se formar tardiamente, né, advogado, e muito dessa formação tardia se dá porque ele perdeu muito da vida dele preso nessas obsessões, né? Então ele vai dizer que ele sempre havia sofrido de obsessões desde a infância, mas com intensidade especial nos últimos 4 anos, ou seja, desde os 25, 26 anos, mais ou menos, né? Os aspectos principais de seus distúrbios eram medos de que algo pudesse acontecer a 2 pessoas de quem ele gostava muito, seu pai
depois eu falo um pouco mais sobre essa questão do pai, né? E uma dama a quem admirava, que viria a ser a noiva dele, né? Além disso, ele estava consciente dos impulsos compulsivos, tais como, por exemplo, o impulso de cortar a garganta com uma lâmina, né? Então ele via uma lâmina e imediatamente era tomado de um pensamento que ele poderia pegar aquela lâmina e cortar a própria garganta. Veja isso, né? De novo, não existe lógica no pensamento intrusivo ou obsessivo, né? Simplesmente surge. Claro que está ligado, obviamente, como Freud vai ver aqui, a estudos que se ligam à infância e à própria teoria da sexualidade e tal. Mas quando as pessoas começam a identificar esse tipo de pensamento, no mais das vezes não conseguem encontrar uma lógica, né? Aí ele vai dizer, contou-me que gastou anos lutando contra essas ideias e, desse modo, perdera muito terreno no transcorrer de sua vida, porque o toque realmente, né, a neurose obsessiva e o toque, como é conhecido hoje, que é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, acaba de fato travando a vida das pessoas, né, que sofrem disso. Havia experimentado vários tratamentos, mas nenhum lhe valeu, com exceção de uma temporada de tratamento por hidroterapia, num sanatório próximo. E isso, pensava ele, provavelmente fora possível apenas porque lá travara conhecimento com alguém e que o levara a manter relações sexuais regulares. Olha aí, né? A questão da sexualidade, então, já dando os ares aqui. Aqui, ele não tinha oportunidade dessa espécie, ou seja, em Viena, né? E raramente tivera relações, apenas em intervalos irregulares. Sentia repulsa por prostitutas. Ao mesmo tempo, disse ele, sua vida sexual havia sido obstruída. E aí vai apresentar, né? Vai falar um pouco sobre esse rapaz que, inclusive, na primeira infância, teria sido erotizado de uma maneira absolutamente criminosa hoje para a gente, né? Por uma empregada que trabalhava na casa da família dele e que era uma moça assim bastante despudorada, gostava de andar com pouca roupa à noite pela casa e esse menino com 6 anos de idade conta que ficava tocando essa mulher nua e era tocado por ela, enfim, é uma coisa absurda para nós, né? Obviamente, e que fez o seu efeito no próprio desenvolvimento psíquico desse rapaz. Agora, por que é chamado de o Homem dos Ratos, né? Entre outras coisas, óbvio, é um tratado bastante grande, né? Como a obra do Freud é domínio público, vocês podem encontrar tudo isso na internet, em PDF, para ler, né? Não precisa necessariamente comprar as obras standards, nem nada, né? E nós temos aqui a Lilian também, que é assídua do nosso canal, chegando agora. Muito obrigado, Lilian, seja muito bem-vinda. O nome O Homem dos Ratos aparece assim, né? Ficou conhecido, esse caso ficou conhecido como Homem dos Ratos, porque tem aí uma questão linguística também com a língua alemã, porque rato em alemão torna-se um radical que pode ser usado em várias palavras, com vários significados diferentes, que vão aparecendo como palavras-chave na clínica, né, enquanto ele está conversando com Freud. O Freud, então, vai identificar esse radical, que significa ratos, dentro de outras palavras ali em alemão, que levam este radical, né, consigo, que são importantes para a interpretação desse caso clínico. Mas, basicamente, esse rapaz que estava para se tornar advogado, ele passou um tempo servindo o exército, né? E enquanto ele estava servindo o exército, um general lá dele, bastante sádico, né, e bastante ruim, gostava de contar algumas histórias assim escabrosas sobre tipos de torturas que eles usavam contra os inimigos, né? Ou para punir soldados que se comportavam mal, né? Olha a questão da punição, a figura do pai, né? Que ele vai dizer também. E uma delas era horrorosa, né? Porque consistia de se pegar a pessoa que vai ser punida, o homem que vai ser punido, tirar as calças e as roupas de baixo, a cueca, né? Amarrar as pernas e os braços e colocar a pessoa sentada em cima de um balde com um rato dentro. E com uma tocha começar a esquentar o fundo desse balde.
Bom, a pessoa está ali sentada e o rato lá dentro, para não morrer queimado, ele vai tentar sair de alguma forma. E aí vocês já imaginam, né? Inclusive, esse é o tipo de tortura que era muito apreciada pelos carrascos da nossa ditadura. Faziam isso com homens e mulheres nos porões da ditadura, né? Isso há relatos também. Então, horrível. E aí ele ouvia essa história e isso fazia com que ele imediatamente começasse a ligar, né? Isso dava algum tipo de gatilho nele que levava ele a fazer ligações mentais de que algo dessa história pudesse reverberar na vida dele e fosse fazer mal ao pai dele e à noiva dele, e que ele pudesse fazer mal aos dois também. Detalhe que o pai dele já havia morrido, né? Então, veja a natureza do pensamento obsessivo, como é cruel, né? Porque o pai dele já estava morto, mas ele, na cabeça dele, imaginava que o pai dele pudesse sofrer se ele não fizesse alguns rituais depois de ter ouvido essa história. Então, tem a questão dos óculos, né? Na história, que ele havia encomendado uns óculos em Viena, ficou sabendo que um tenente ou um oficial de patente tinha já pago por esses óculos para ele, e aí imediatamente ele precisa ir até Viena para pagar o rapaz que tinha pago os óculos para ele. Ele chega lá, descobre que esse rapaz não era quem tinha pago, era um outro rapaz. Então ele tem que ir atrás do outro rapaz e isso vira, né, um círculo vicioso ali, do qual ele não consegue se livrar. E tem uma história também dentro aqui, porque daí o Freud começa justamente a contar para a gente, né, que está lendo, para nós leitores, passo a passo das narrativas que esse homem trazia para ele. E uma delas diz respeito a um momento em que ele está esperando a noiva dele chegar, junto com um primo, né, que a noiva dele tinha, e que ele também depois vai desenvolver uma espécie de ciúme, mas não é um ciúme assim, desses ciúmes que você tem quando você gosta de alguém e fala, ah, você anda muito com essa pessoa, eu não estou gostando disso, eu tenho ciúme. Não, calma, é meu primo. Não, ele tinha uns pensamentos muito doidos, assim, mirabolantes, de fato, que ele pudesse ser traído pela noiva com esse primo, enfim, que não tinha nada a ver. Mas numa dessas narrativas, ele conta que ele estava esperando a chegada da noiva dele com este primo, sentado ali num banco de rua. E ele olha, então, para o pavimento, né? Ele olha para o asfalto, para a rua, e ele vê uma pedra saindo do asfalto, assim, e pensa, essa pedra pode causar um acidente na carruagem em que vem a minha noiva e o primo dela, e os dois vão morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Imagina, uma pedra ali no meio, né? Mais das vezes a carroça ia passar por cima da pedra e pronto. Mas na cabeça dele começa a tomar a forma de algo assombroso, assustador. Então ele vai lá e tira essa pedra. Quando ele tira essa pedra, ele imediatamente pensa, que bobagem, né? É só uma pedra que está lá no meio, não vai fazer mal a ninguém. Isso é uma bobagem minha. E vai lá e põe a pedra de novo no lugar. E ao fazer isso, imediatamente a mente dele já cria outra narrativa, do tipo, agora, se o acidente acontecer, a culpa vai ser minha porque eu pus a pedra lá. Então eu vou tirar. Aí eu vou pôr. Aí eu vou tirar. Aí eu vou pôr. De novo. Entra num círculo interminável e a pessoa simplesmente para tudo que está fazendo e fica em função disso. Extremamente sofrido, né? Aqui a Solange está dizendo que horror, né? Tanto o toque quanto, né, a neurose obsessiva, quanto essa tortura do rato, né? E a Tule Preto está dizendo, Homem dos Ratos, exatamente, né? Tem aqui embaixo, de novo, eu digo, tem o link para vocês assistirem à versão televisiva de O Homem dos Ratos, feita nos anos 70 na Inglaterra, né? E está dublado, inclusive, bastante esclarecedor. Obviamente que esse rapaz ele vai então passar pelo tratamento, né, com Freud durante bastante tempo e vai melhorar com consistência, né? Ou seja, o Freud ele vai encontrar as respostas para esse tipo de pensamentos intrusivos e para esses comportamentos então compulsivos, e o rapaz ele vai apresentar uma melhora, ele vai ser capaz de viver uma vida tranquila, mais tranquila, minimamente normal.
Daí que nós chegamos, então, na parte que diz respeito a como essa história é levada para o cinema, né? Como eu falei para vocês, esse filme Segredos de uma Alma, que é dirigido pelo Pabst, né? Pelo Georg Wilhelm Pabst. E o Pabst é mais conhecido nosso aqui do Brasil, né? Quem gosta de cinema clássico e tal, pelo filme A Caixa de Pandora. Mas ele fez muitos outros filmes. Inclusive é dele o primeiro filme sonoro alemão, né? Guerra, Flagelo de Deus, de 1928, que é uma espécie de resposta ao Nada de Novo no Front, né? A história é muito simbólica, né? Para questões da guerra e tal. E esse filme, Segredo de uma Alma, tem no seu elenco, talvez a figura mais conhecida aqui, é o Werner Krauss, né, que é o Dr. Caligari, do filme O Gabinete do Dr. Caligari. Ele é, no filme, um professor de química que é casado com uma esposa, com uma mulher, com uma bela mulher, né, com uma jovem mulher. Na verdade, eles têm a mesma idade, né? E ele fica sabendo que o primo dessa mulher dele está voltando das Índias. Ele era um soldado alemão nas Índias. E está voltando. E os três, quando criança, eram muito próximos. Os três já se conheciam desde criança. Mas a volta desse primo da esposa começa a disparar nesse professor de química sentimentos intrusivos, olha lá, né? Principalmente contendo objetos cortantes. Então ele começa a ter medo de usar faca, navalha, porque ele sente vontade de matar a própria esposa. Mas não é que ele sente vontade de ir lá e cometer um crime. A mente dele é tomada pela sensação de que ele poderia matar a esposa a qualquer momento. E ele começa a ter pesadelos também. E aí entra em cena, né, a astúcia do cinema alemão nos anos 20. O cinema alemão, na década de 1920, dá um salto qualitativo impressionante, né, que leva, inclusive, a influenciar o próprio cinema norte-americano. Então, eles eram muito bons em criar efeitos especiais, narrativas surreais e tal. E aí ele começa a ter uma série de sonhos em que ele, de fato, está matando a esposa, ou que ele está sendo trocado pelo primo dessa esposa, quando, na verdade, não existe assim, nenhum fundo de factibilidade nisso que ele sente, né? Perdão. Até que ele resolve procurar um médico, né? Ele resolve procurar a figura do psicanalista. Claro que não é identificado como Freud, como Sigmund Freud, mas é um psicanalista que diz a ele que seria conveniente que ele, durante o período de tratamento, fosse viver um tempo com a mãe, não ficasse próximo à esposa. Então ele vai lá, se retira para a casa da mãe dele e começa a passar por esse tratamento. Isso vai, então, despertando nele outras questões, como o ciúme que ele já tinha desde criança dessa esposa, o medo que ele tinha de perder a esposa agora para o primo, que está voltando das Índias, que é um soldado, né? E aí aparece também a vontade que esse professor tem de ter filhos, e o casal ainda não tem filhos, então existe aí uma questão ligada a essa potência masculina, né? Cobrada pela sociedade de então, que é muito relevante para os pensamentos que ele vai apresentando, né? Até que no final ele consegue se regenerar, ele consegue voltar para uma vida normal, inclusive o filme termina com a chegada de um bebê, né? Então, e o primo da moça é um amigo dos dois ali, né? Nunca foi uma ameaça à fidelidade da esposa ou à continuidade do casamento, né? E essa história, ela foi feita em 1926, né? E originalmente o roteirista, né, que é o Hans Neumann, era um roteirista importante ali do cinema alemão na época, ele procurou o próprio Freud para poder pegar uma consultoria com ele para escrever essa história. Porque o filme é baseado tanto no Homem dos Ratos quanto na interpretação dos sonhos, né? Duas obras aí seminais do Freud. Só que o Freud, ele tinha por princípio tomar muito cuidado com a maneira como a psicanálise era vista. Ali nos anos 20, a psicanálise ela já, perdão,
A gripe estava ruim. Nos anos 1920, a psicanálise ela já estava assim, estabelecida, né? Já era considerado algo de fato sério. Mas a gente não pode esquecer que no começo dos estudos de psicanálise, o Freud sofreu muito preconceito da sociedade científica, né, da sociedade médica. Então, ele era muito cuidadoso com as formas como a psicanálise era tratada fora do círculo psicanalítico, fora do processo psicanalítico per se. Tanto que eu sempre digo nas minhas aulas de História da Arte que quando o André Breton vai procurar o Freud como uma espécie de chancela para o movimento surrealista, para a escrita automática, escrita inconsciente, o Freud nega solenemente, assim, e é até mal educado com o André Breton. Fala, eu não acredito em arte moderna, não existe a menor relação entre psicanálise e o meu trabalho como psicanalista e as minhas pesquisas e essa arte, né, experimental, então eu não quero nenhum tipo de relação com isso. E o mesmo aconteceu quando Freud foi procurado pelo Hans Neumann para dar consultoria para o que seria um filme explicitamente baseado na psicanálise, tanto que o subtítulo do filme é um filme psicanalítico. É o primeiro filme explicitamente, né, declaradamente inspirado por um tratado psicanalítico. E o Freud não quis relação com isso, mas havia um outro psicanalista do Círculo de Viena, ali próximo ao Freud, chamado Karl Abraham, que aceitou fazer essa consultoria. Isso fez com que o Freud ficasse assim possesso e eles rompessem, né? Eles eram grandes amigos, o Karl Abraham e o Freud, e eles romperam e não retornaram à amizade. O Abraham morreu precocemente em 1925, antes do filme, inclusive, ser lançado, morreu de câncer, e morreu brigado, né? O Freud morreu brigado com ele. Mas o que acontece é que a UFA, que era a empresa produtora do filme, inadvertidamente, quando o filme foi lançado, passou a divulgá-lo como um filme aprovado pelo professor Sigmund Freud. E isso se espalhou de Viena aos Estados Unidos, onde o filme também foi lançado e tal. E o Freud ficou mais possesso ainda. O Freud chegou a comprar espaço publicitário nos jornais locais para colocar uma declaração dizendo que ele não endossava esse filme, que ele não tinha nada a ver com o assunto desse filme, com a forma como o filme tratava a psicanálise. Porque o Freud achava que o cinema não era capaz de mostrar a complexidade e a seriedade de um tratamento psicanalítico. Então, ele tinha esse cuidado, né? E era muito protetivo, né? Quer dizer, com as coisas que eram ditas a respeito daquilo que ele havia desenvolvido. Mas o filme acabou sendo lançado, fez um relativo sucesso, inclusive, quando foi lançado, e o Siegfried Kracauer, no livro de Caligari a Hitler, que eu também sempre cito aqui, vai incluir esse filme no estudo que ele faz da psicologia do povo alemão, ali pós Primeira Guerra Mundial, que, segundo o Kracauer, o cinema alemão vai sempre apontar esse desejo inconsciente do povo alemão por um grande pai, que seria Adolf Hitler depois, né? E ele vai dizer que no caso desse filme, por ser um filme explicitamente psicanalítico, vai mostrar justamente esse medo da impotência masculina, impotência no sentido maior, não estou falando necessariamente ou só da impotência sexual, né? Que no filme é mostrado como essa vontade que o professor tem de ter filhos e ainda não teve filhos com a esposa dele e tal, mas uma impotência muito maior ligada justamente à derrota nos campos de batalha, às derrotas na política interna do país depois da guerra, que fez com que a Alemanha entrasse em franca decadência econômica e social. Então, essa impotência masculina ela é muito maior e o Kracauer vai dizer que o filme traz muito disso em sua trama, como se traduzisse uma espécie de medo inconsciente da população de simplesmente não conseguir segurar os próprios problemas ao serem tomados de um pensamento obsessivo de derrota, de derrocada, de sofrimento.
Tá bom, gente? Então, eu quis fazer aqui essa relação breve entre, né, o caso do Homem dos Ratos e o filme Segredos de uma Alma, que vocês vão poder assistir aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa relação entre o cinema e a psicanálise de uma maneira mais direta, porque eu ainda quero trazer aqui no Domingo é Freud, né, para a gente debater juntos, outras obras cinematográficas que também perpassam aí, cujas narrativas perpassam a psicanálise, ainda que não de maneira manifesta, nem de maneira declarada, mas que pobre Freud, né, ele não teve tempo de ver como a psicanálise é importante para a gente estudar tanto arte, principalmente arte moderna, né, que é contemporânea da psicanálise, e o cinema, né? E o teatro e a literatura, né? Então, Freud ele caminhava com muito cuidado quando a psicanálise era aproximada a outro tipo de manifestação literária ou alguma manifestação artística, mas mal sabia ele que ele havia criado talvez uma das ferramentas mais interessantes e fabulosas que a gente pode usar para interpretar manifestações artísticas em vários suportes, não é? Eu agradeço muito, né, a atenção de vocês, agradeço bastante vocês que estão aqui me assistindo, agradeço à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho em sua grade de programação. Convido vocês novamente, se já não estão inscritos no canal, a se inscreverem, compartilharem bastante, mande para os seus amigos aí, você que trabalha com psicanálise, deixa aqui seu comentário também, mande para os seus amigos que gostam de cinema, de psicanálise, deixem meus vídeos rolando aí nos aparatos que vocês têm em casa, tablet, computador, celular, porque, como eu disse, assim o YouTube vai entender da relevância do meu trabalho e sugerindo a mais pessoas. E eu agradeço bastante. Nós temos aqui, para encerrar, a Solange falando, professor, se puder fazer a ligação entre psicanálise e cinema em A Filha Perdida, seria ótimo. Está anotada a sugestão. Vou procurar e, com certeza, trarei em breve aí, seja para falar desse filme específico ou dentro de um contexto de filmes mais abrangente. Tá certo, gente? Muito obrigado, tenham vocês uma boa semana e conheçam mais do meu trabalho aqui nesta teia de ideias que só é possível com a participação de vocês para que ela vá se ampliando e crescendo cada vez mais. Grande abraço, beijos e tchau, tchau.